Oi, gurias! Tudo bem? Oi, Olá, oi Bia, gurias, tudo bem? Tudo tudo bom? bem? E aí? Essa semana temos um tema muito interessante, que é a questão das doenças graves e isenção de imposto de renda. Professora Karen, nos diga, é possível a isenção ou abatimento do imposto de renda decorrente ou do paciente que tenha uma doença grave? Como é que se procede? Então, gurias, sabe, esse tema, há muito tempo eu estudo esse tema, até por uma razão muito pessoal, né? A minha mãe, 2002, ela faleceu com câncer, e aí foi a primeira vez que eu ouvi a falar, mas ela já estava assim muito doentinha, mas foi nesse momento que eu ouvi falar que havia uma legislação sobre o imposto de renda, de como é que funcionava, algumas doenças eram possíveis de serem isentas, e desde então eu meio que aprendi na marra, né? E esse tema, até porque eu, enfim, já que eu estava, minha mãe veio a falecer e como eu já estava lidando com toda a documentação de espólio e tudo para fazer a sucessão, acabei lidando nesse assunto e foi a primeira vez que eu tomei conhecimento de lá. E desde então, é uma matéria que acaba me perseguindo, porque, interessantemente, esse tema sempre cai no meu colo, ou seja, uma pessoa, um cliente, e, interessantemente também, é um tema que está sempre mudando. Os tribunais, eles vêm sofrendo uma atualização constante no seu entendimento e faz a gente sempre estar pensando no que seria justo, o que seria, qual é a ideia da lei, o que seria possível incluir, e isso está sempre modificando, né? Então, respondendo aí, a gente tem uma legislação mãe, depois tem outras legislações que ou modificaram ou complementam, mas existe uma legislação mãe, né? Que é da onde vem todas as alterações, as normatizações, que é a Lei 7.713 de 88. É uma lei que já sofreu mudanças, depois sofreu mudança em 2004, mas sempre modificando as alterações em relação ao que é uma doença grave. Ela traz um rol de doenças. Isso aí. Então, assim, essa legislação, ela trata do imposto de renda e tem lá no artigo 6º, o inciso 14, que traz um rol do que seriam consideradas doenças graves para efeito de isenção de imposto de renda. Então, esse rol é trazido e diz assim, eu posso ler? Eu acho que é interessante até para a gente saber quais são as doenças, Sim. né? Então, vamos lá. Ficam isentos de imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas. Inciso 14. Os proventos de aposentadoria ou reforma, eu já falo sobre isso, aposentadoria ou reforma, motivados por acidente em serviço ou percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, depois falo disso, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de Paget, que é a osteite deformante, contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, tudo isso com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria da reforma. E depois tem um outro inciso 21 que fala também que essas mesmas doenças vão ser motivo de isenção se for por pensão. Então, são essas mesmas doenças, exceto a doença de doença de moléstia profissional, todas elas dão margem a essa isenção. Então, são dois requisitos aí. Primeiro, ser aposentado ou da reforma, ou seja, o militar, e ter a doença grave.
ou ser pensionista, que era o caso da minha mãe, né? Então, esses são dois requisitos. Ter a doença e essas doenças, o STJ já entendeu que essas doenças são números clausos, são só essas, são restritivos, não tem mais, né? Porque muita gente entendia que poderia fazer uma interpretação aí extensiva para outras doenças, né? E agora já está pacificado que são essas doenças. Então, precisa ter dois requisitos. Ou ser pensionista, ou ser aposentado e ter a doença, né? Então, são essas Não basta ter a doença. Não basta ter a doença. E aí a gente vem numa outra questão que foi decidida agora, semana retrasada pelo STJ, que esse benefício não se aplica para quem está na ativa. Então, eu mesmo estando trabalhando e tendo essa doença, não há a isenção. É exatamente esses dois critérios. Aposentado ou que tenha sido reformado, no sentido de doença, né? Aposentadoria e a doença. Então, ou a pensão. Então, as pessoas na atividade ainda não têm essa existe alguma gradação dessa isenção ou ela é uma isenção 100%? Ela é isenção 100%. Então, ou tem ou não tem, né? Ou é a doença e é isento, mas é importante falar dentro disso que às vezes, por exemplo, no nosso rendimento, né, ou por exemplo do aposentado, tem vários ganhos. Ele pode ter várias fontes, né? Mas, na verdade, só vai ser isento o provento da aposentadoria. É isso aí. E desde que tenha essa doença, né? O requerente, qual é o procedimento para ele requerer isenção? Então, há um procedimento, primeiro, administrativamente, vamos pensar administrativa como ele faz. Ele vai ter que buscar a sua fonte pagadora. Então, por exemplo, se a minha fonte pagadora que nem minha mãe, eu sempre vou usar o exemplo da mamãe. A fonte pagadora da mamãe, a mamãe era pensionista do estado do Paraná. Meu pai era procurador de estado e mamãe era pensionista. Então, a fonte pagadora era o estado do Paraná, embora o imposto de renda seja de competência da União. Então, a gente sempre busca a fonte pagadora para fazer vai passar por uma perícia, né? Essa perícia vai ser, e claro, se nós cairmos da vala comum, vai ser do INSS, né? Essa perícia, ela vai ser feita por um médico, né? E ele vai dar o laudo de se ela está incluída ou não, se tem a doença ou não. Tendo essa doença, automaticamente, já se tem retenção na fonte, já vai ser isento, ou então leva-se o laudo para aonde vai ser feita a retenção. Eu tenho uma pergunta, Guria. Diga. Então, quem tem algum tipo de deficiência visual, por exemplo, tem isenção? Então, tem aqui da cegueira, né? Aqui eu acho que de casos de cegueira tem. E cegueira deficiência tem. Auditiva. Mas a cegueira tem que ser a cegueira total, porque também existem. Não, né? pode ser a cegueira a visão monocular. Exatamente. Não monocular. Precisa ser. Ele é bilateral, né? Unilateral, bilateral. Acho que esse é o termo. Monocular é de um olho e bilateral é nos dois olhos. Exatamente. E a surdez? Deficiência auditiva. Sabe que é até incoerente, né? Porque se nós temos a questão da cegueira como uma doença que causa a isenção, a da audição não é um rol. E como não está no rol,
não é. Então, cai naquela regra do comum de que não está no... Eu pergunto porque, assim, eu tenho uma situação minha particular, né? Eu tenho surdez unilateral, e aí assim que veio, enfim, a situação foi algo que aconteceu ao longo do tempo, eu fui pesquisar a questão de isenção de tributos e tal, e eu achava que o surdo, né, tinha direito à isenção de algum tipo de tributo, enfim, e eu descobri que não, né? E descobri, inclusive, que a surdez unilateral sequer é considerada deficiência auditiva, né? E assim, eu tenho uma perda unilateral que é moderada, para mim é incômodo, né? Me incomoda tanto, né, não ouvir de um lado, quanto se eu tivesse uma surdez moderada bilateral, né? E assim, existem algumas coisas muito injustas, né, nesse ponto. Até fui dar uma pesquisada na jurisprudência, não tem, né? Não adianta. Surdo unilateral, gente, estamos excluídos do mundo, né? Mas qual é a justificativa nos julgados? Na verdade, Só pela taxatividade do rol? Ou pela taxatividade do rol, e no caso de isenção de outros tributos, enfim, né, que existe para surdez algum outro tributo, enfim, que eu não me lembro agora, mas a lei é clara, a lei fala que a surdez, ela é considerada apenas a surdez bilateral, é um decreto que é de 2004, inclusive, né, que surdez é apenas aquele sujeito que tem perda bilateral, perda auditiva bilateral. Não existe nenhuma ação, talvez, não sei se vocês têm notícia disso, alguma ação que questione essa não inclusão no rol diante do Estatuto da Pessoa com Deficiência? Você sabe que eu até pesquisei isso, Feira, eu pesquisei isso, agora até faz um tempinho que eu não pesquiso, como eu estava comentando antes com vocês, né, eu participava de um grupo de discussão, mas era tanta desgraça, gente, que eu tive que sair, que eu não aguentava, né, mas teve uma época que eu dei uma pesquisada sobre isso, tem um projeto de lei, que é de 2016, que está lá na Câmara, para tentar incluir, né, no rol de deficiências, a deficiência auditiva unilateral também, né, mas está parado o projeto, enfim, mas eu não cheguei agora, eu me lembro que na época não tinha nenhum movimento, nada, em termos de ação civil pública, enfim, não achei nada, mas talvez até agora já tenha, né, enfim, mas também se tem, não teve liminar, porque senão eu já teria sabido. E Karen, quem emite o laudo? O laudo tem que ser por ente público ou pode ser um laudo particular? A legislação, essa que nós estamos comentando, fala da exigência de laudo por oficial, né, por órgão público. Mas isso já está pacificado também, que é uma exigência para o público, para o setor público, mas não para o particular, aquele que recebe. Então, logicamente, se entrar judicialmente para discutir a isenção, o juiz pode se convencer com base, inclusive, com laudo de médico particular, com testemunhas, a prova aí é ampla e a critério do juiz, inclusive com a prova pericial a ser realizada durante o curso do processo. Então, a exigência de laudo oficial vale para quem paga, né? Mas não para quem está sendo isento, né? E isso fica muito claro da jurisprudência. E uma coisa que eu queria falar, e que acho que é importante, e que muita gente não sabe, é a questão da exigência da contemporaneidade dos sintomas. Explico. Aí, né, a desgraça toda, minha tia também é isenta do imposto de renda porque teve câncer. Minha mãe e minha tia, as irmãs, as duas tiveram, né? E depois de um certo tempo, a isenção da minha tia caiu. Por quê? Porque fizeram uma nova perícia e viram que ela estava, entre aspas, curada depois de 5 anos de doença. Então, foi retirada a isenção. Essa isenção, e lá vai a CAI entrar novamente com a ação com a família, né? Essa reversão da isenção está errada, porque é importante dizer que a pessoa não precisa estar com sintomas no momento em que é posterior, até porque, por exemplo, você pode ter câncer, pode fazer
a cirurgia, ficar livre e a isenção continua, porque eu acho muito justo isso, porque você continua tendo os gastos para você voltar anualmente para fazer a bateria de exames, e a gente sabe que doenças graves sempre vão causar no paciente uma eterna preocupação e um eterno gasto para monitorar aquela doença, né? Então, o STJ também já pacificou isso, embora muitos órgãos ainda façam e refaçam isso de forma errada, equivocada, de que não é preciso ter a contemporaneidade dos sintomas. Então, uma vez tendo, então, há casos, por exemplo, da jurisprudência, que alguém teve, por exemplo, uma cardiopatia grave, fez um transplante, curou-se, entre aspas, mas continua sendo portador de cardiopatia grave, né? A mesma coisa câncer e daí por diante. Então, é um mito achar... E da onde que vem esses tais dos 5 anos, né? Esses tais dos 5 anos, há um manual que foi o Serviço Público Federal tem um manual que orienta as perícias. E esse manual, obviamente, é para os servidores públicos federais. Só que esse manual, ele é meio usado como referência para todas as perícias de todos os lugares, municipal, federal, estadual e tudo mais. E esse manual diz que as pessoas com câncer são curadas em 5 anos. Então, e aí, a partir disso, se entende a tal da cura e a não reversão do quadro. Então, não existe paciente curado nesse ponto da isenção, né? Ele vai estar sempre... E eu acho muito justo, é justíssimo, né? Ele vai continuar tendo gastos e vai continuar tendo que monitorar aquela doença, né? Então, isso é importante também lembrarmos e falarmos que não é porque passaram-se 10 anos de um doente portador de câncer, pô, maravilhoso, mas o direito à isenção continua com ele, né? Isso aí. E uma vez que tenha que se discutir judicialmente a isenção, vamos supor que, né, sei lá, demore 1 ano, 2 anos, 3 anos para obter judicialmente a isenção, terá direito ao retroage a decisão nesse sentido? Isso, 5 anos. Então, retroage 5 anos o que foi... Direito de reembolso. Isso mesmo. Então, vai ser devolvido aí, né? Então, muita gente faz pedido de isenção com repetição do indébito, né? Assim que chama repetição do indébito daquilo que se pagou durante... Foi recolhido. Né? Isso aí. Uhum. Isso é super importante, né? As pessoas não têm noção disso, que né? não sabem, né? O meu sonho é poder fazer isso, levar para mais pessoas e poder ajudar até pessoas que não tenham essa compreensão, né? E que não até mesmo porque se você olha o rol ali, né? O rol, ele tem muitos nomes técnicos, que a pessoa às vezes nem sabe se ela se enquadra ali, porque ela vai, né? A gente está dizendo aqui, tem na lei um rol de doenças que te isenta do imposto de renda. A pessoa vai lá, olha na lei, ela vê o nome. Não consegue entender, porque tem um monte de nome escabroso, né? Um monte de nome diferente, tipo... Exato. E outra coisa que queria falar também é importante, que é da tal da alienação mental. A alienação mental, isso é uma coisa assim bem importante e também dá margem para 1,5 milhão de dúvidas. A tal da alienação mental, né? Então, assim, a alienação mental de todas essas ali, ela não é a única que não é uma doença, ela é um estado. Então, que pode ser levado por várias doenças. Mal de Alzheimer, esquizofrenia, né? Bipolaridade. Então, isso que eu ia dizer, a própria bipolaridade, né? A bipolaridade. Ela é considerada alienação mental. Então, por exemplo, nós podemos ter, e eu tenho catalogado aqui até para estudar, um caso de mal de Alzheimer, mas deixa eu falar, acho que não expliquei direito o que é a tal da
do estado, né, que eu estava explicando. Isso, alienação mental. Alienação mental é quando a pessoa perde a identidade. Ela não se entende, ela não entende o que ela é, o que ela representa, ela perde o referencial de si mesma. Acho que é a melhor explicação, né? Então, ela tem aquela completo distanciamento da própria personalidade, do que ela foi, do que ela um dia representou na sociedade. Então, acho que essa é a melhor explicação. Então, nós podemos ter casos de mal de Alzheimer que não se chegam a ter uma alienação mental. Nós podemos ter um grau de esquizofrenia, porém é uma esquizofrenia que também não se chega a uma alienação mental. Uhum. E a alienação mental é muito difícil de caracterizar também, porque aí a gente vai chegar à questão da contemporaneidade dos sintomas. Uma vez medicado, e ele estando medicado, tem muito perigo de, na hora da perícia, achar que não se tem a tal da alienação mental. Olha o problema que a gente tem. Mas mesmo a pessoa estando medicada? Pois é essa a dificuldade. Mesmo estando porque muitas vezes é a medicação que vai garantir, né, que essa pessoa esteja... Então, se a pessoa está medicada, não teria que ter essa discussão se existe ou não a alienação. Exato. Existe, né? Mas já viu, né? A gente primeiro nega, né? Depois a gente fundamenta. Isso, é exato aí. Então, assim, vejo que a alienação mental é o caso mais difícil de ganhar administrativamente. É sempre não. Não. Eu tenho uma cliente que ela foi aposentada por esquizofrenia e não ganhou a isenção por alienação mental. E ela tem alienação mental de forma muito clara, né? Então, sério? Mas a dificuldade mas é que eu acho, e daí eu acho que a necessidade se apresenta ainda mais justamente de fazer a revisão desse rol de acordo com as discussões mais modernas. E quando que é essa normativa, Karen? Mas ela é de 88. Nossa, imagina, gente. E agora foi a última em 2004, que deu uma guaribada, né? Mas a medicina em 88 a gente tanto, ainda né? falava em loucos de todo gênero. Então, né? Em 2004 fazia muito pouco tempo que não falava, né? Mas, assim, a medicina... Assim, esse rol volta a ser discussão, né? O responsável pela atualização do rol seria o Ministério da Fazenda. Porque é uma norma natureza tributária. É uma lei, então é federal, né? É por lei. Mas que eu digo, até uma proposta vindo do Ministério. Isso aí. E só, não sei se eu tenho tempo ainda, já estou falando mais que a Mulher da Cobra. Tem um projeto de lei no Senado, tramitando no Senado, que quer não só ampliar, e isso eu acho muito certo, não só ampliar o rol, mas para a ativa. E também para quem tem dependente com doença grave, né? Mas é aquilo que eu estava falando antes, né? Por exemplo, eu uso aparelho auditivo, né? Que é uma prótese. Eu não pude nem abater no imposto de renda a compra do aparelho auditivo, porque a minha surdez é unilateral e a prótese, então, nesse caso, não entra para isenção de imposto de renda, especialmente porque eu estou na ativa também, né? E assim, é super complicado, porque prótese, aparelho auditivo, sei lá, qualquer outro tipo de deficiência que você tenha que usar uma prótese é uma coisa cara, né? Aparelho auditivo nem todo plano de saúde cobre, né? Então, pelo menos, né, algum tipo de incentivo fiscal, né? Sei lá. É isso, é um tema apaixonante e muito útil para muita gente, né? Dá um artigo bom aí, hein? Pois é. Dá um artigo bom, hein? A dona Fernanda tá lá, escreve. Vou escrever. Ministério, prometo, vou escrever, porque... Então, eu posso dar uma ajudada também, posso dar uma pesquisada, porque eu volta e meia eu pesquiso isso, né, da deficiência auditiva, se quiser também posso ajudar. Ótimo, então tá combinado. Fechou. Mas fica a dica, pessoal, de como é importante que a gente se informe sobre os nossos direitos, né, que a gente pesquise e que a gente batalhe por eles, principalmente. Isso aí. Porque às vezes a lei não diz o que deveria dizer,
e às vezes dizendo, mas não sabemos o que ela disse. Não sabemos o que diz. Exatamente. Verdade. Isso aí, gurias. Muito legal. Isso aí, gurias. Muito bom, hein? Isso aí. Bom, muito bem. E aí, o que Tema próximo vamos relevantíssimo. falar? O que falaremos no próximo? É segredo? Surpresa! Surpresa! Mais surpresas virão, será? É, né? Cada dia é uma coisa diferente, pode deixar. Mas as nossas são sempre boas. Meninas, gurias, foi um prazer conversar sobre um tema que é tão interessante. Muito bom, gurias. Muito bom. Muito bem. Isso aí. Até semana que vem. Até semana que vem. Beijo para vocês. Até. Tchau.